Oi, gente! Vamos continuar então nossa disciplina aí de matemática comercial e financeira. A gente vai ver hoje um pouquinho sobre capitalização composta, né? Dando prosseguimento aí aos nossos juros. A gente já viu os juros simples e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os juros compostos, né? Conhecido também como capitalização composta. Qual que é a diferença básica entre os juros simples e os juros compostos? A gente define a capitalização composta, né, pelo fato de que o valor dos juros ele vai ser incorporado ao capital que a gente tem lá no início para compor o cálculo dos juros dos próximos meses. Então, é o que a gente chama, que a gente conhece como juros sobre juros. Eu tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar isso em algum momento, em algum jornal, né, no banco. Geralmente a gente se refere muito a juros sobre juros quando a gente vai fazer um financiamento, quando tem uma conta corrente, um cartão de crédito, né, que a pessoa está devendo ali e fala que está pagando juros sobre juros. Então, o que acontece? Suponhamos que eu tenha um valor aí de R$100. E aí eu deixei aplicado ou eu peguei emprestado, né? Suponhamos que vamos pensar sobre o peguei emprestado. Suponhamos que eu peguei emprestado R$100. E aí eu pago de juros 1% ao mês. Então, esse 1% ao mês aí vai representar de juros R$1 no fim do mês, certo? Suponhamos que eu continue devendo lá ao banco esses R$100. Aí, para eu fazer a conta de qual que vai ser o valor dos juros que eu vou pagar no segundo mês, então, lá no segundo mês, eu não vou pegar mais os R$100 que eu peguei lá emprestado. Eu vou pegar R$100 que eu peguei emprestado, mais esse R$1 de juros aqui que eu acabei de ficar devendo, certo? Então, o que acontece? A minha dívida, ela vai sempre aumentando, porque os juros do período do mês anterior, ele vai se incorporar ao capital para eu fazer o cálculo dos juros novamente. Por isso que a gente chama de juros compostos, tá? Isso tanto numa situação hipotética de um empréstimo, quanto na situação hipotética também de um valor que está aplicado na poupança. Então, se a gente for pensar assim, num valor que está aplicado na poupança, eu deixo R$100 lá aplicado na poupança, o valor do rendimento que eu tenho esse mês vai ser incorporado a esses R$100 no mês seguinte para fazer o cálculo de quanto que vai render de juros no mês seguinte. E por aí vai. No terceiro mês, eu vou incorporar os juros do primeiro e do segundo mês para calcular os juros do terceiro mês. No quarto mês, eu vou incorporar os juros do primeiro, do segundo, do terceiro mês para calcular o juro do quarto. No quinto, por aí vai, certo? Então, isso que é capitalização composta, tá? O juro, então, ele é anexado ao capital para fins de cálculo dos novos juros. A gente tem aí duas formulazinhas que a gente utiliza para fazer o cálculo. A formulazinha do montante. O montante vai ser igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao nosso N, só lembrando, M de montante, C de capital, que é o nosso valor presente, montante é o nosso valor futuro, né? Quanto que a gente vai resgatar lá no final. O capital é o valor presente, quanto que a gente tem na data de hoje, na data que a gente chama de data zero. Então, vai ser igual a capital que multiplica 1 mais a taxa, que é representada pela letra I. A taxa de juros, gente, sempre é percentual, elevado ao nosso prazo. O nosso prazo é o nosso período de tempo. O período de tempo aqui, gente, o prazo sempre tem que estar na mesma unidade da taxa. Então, se eu tenho uma taxa ao mês, o meu prazo tem que ser ao mês. Se eu tiver divergência, eu sempre tenho que pegar o prazo e deixar na mesma unidade da taxa, tá? A gente não pode fazer o inverso. Eu não posso transformar a unidade da taxa na mesma unidade do prazo, porque aí dá diferença, porque a taxa de juros, como é percentual, é um valor que eu não posso simplesmente fazer esse tipo de cálculo. Para a gente fazer essa transformação na taxa, a gente usa a equivalência de taxas, que é um tópico que a gente ainda vai ver. A outra fórmula que a gente tem, eu rabisquei aqui em cima, né, mas está dando para enxergar, é o C aqui, né, um C de capital, que é igual a montante, dividido por 1 mais a taxa elevado a N. E, gente,
Se eu quiser saber o valor dos juros, né, que aqui eu não tenho, aqui eu, ao contrário lá do juros simples, eu não tenho uma fórmula específica para calcular os juros, porque como eu falei, cada mês os juros é um valor diferente. Então a gente não tem essa fórmula específica. Eu sempre vou ter que calcular o montante ou o capital para calcular os juros, mas a gente sabe que os juros, ele sempre vai ser igual ao valor do montante menos o capital, certo? Então, eu tendo essas duas formulazinhas, eu consigo descobrir qual é o valor dos juros. Vamos ver aqui um exemplo? Qual é o montante esperado ao final de 3 meses da aplicação de R$ 500 à taxa de 2,75% ao mês? Qual o juro ganho na operação? Então, eu quero descobrir qual que é o valor do montante, qual o montante esperado ao final de 3 meses. Então, o meu N é 3 meses. O meu capital é R$ 500. A taxa de 2,75% ao mês. Então, 2,75% ao mês. Qual o juro ganho na operação? Então, quer dizer, eu quero descobrir o montante e o juro, né? O valor dos juros aí. Aqui, gente, lembrando, para substituir na fórmula, eu não posso usar esses 2,75 aqui. Eu tenho que transformar ele em decimal. Transformando em decimal, é só dividir por 100. 2,75 dividido por 100 vai ser igual a 0,0275. A taxa está em mês e o prazo também está em mês, então não preciso fazer nenhum tipo de conta. Vamos pegar a formulazinha do montante? Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa. Gente, não liguem para minha letra, tá? Que é muito difícil escrever assim. Elevado a N. E tem hora que dá uns erros, esse risco aqui, ó, porque a telinha aqui, não sei o que acontece que dá esses riscos, tá? Mas não sou eu que estou riscando, não. Então, montante é só substituir. Vai ser igual a R$ 500 que multiplica 1 mais a taxa, que é 0,0275, elevado ao nosso prazo, que é 3. Então, nosso montante vai ser igual a 500. Aí aqui, gente, eu já vou fazer direto. 1 mais 0,0275 é igual a 1,0275. Elevado a 3, isso aí vai ser igual a 1,0847. Então, o nosso montante é só a gente multiplicar. 500 vezes 1,0847 vai ser igual a R$ 542,40. Então, essa aqui é a nossa resposta. Porém, eu também quero achar qual que é o valor do juro. O juro vai ser igual ao montante que eu acabei de encontrar, que é R$ 542,40, menos o valor do capital, que é R$ 500. Então, o meu juros vai ser igual a R$ 42,40. Certo? Vou destacar aqui, ó. Então, essas são as nossas respostas aí desse exercício, certo? Vamos fazer mais alguns exemplos? Uma pessoa aplicou R$ 100.000 no mercado financeiro a uma taxa de juros de 20% ao ano, durante 5 anos. Qual o valor do montante? Então, vamos lá. Uma pessoa aplicou R$ 100.000. Esse R$ 100.000 é o valor que eu apliquei. Então, é o valor que eu tenho hoje, é meu capital. Então, meu capital... Opa, deixa eu tirar aqui. O meu capital, vamos lá. Vou cor preta. O meu capital é igual a R$ 100.000. Ai, eu não sei por que dá esses riscos aí, gente. Há uma taxa de juros. Então, a taxa de juros sempre vai ser a letrinha I. 20% ao ano.
20% ao ano, durante 5 anos. Então, meu N vai ser 5 anos. Qual o valor do montante? Então, mais uma vez, eu quero encontrar o valor do meu montante. Ó, sempre tem que observar. A taxa aqui, a taxa tá em ano e o meu prazo também tá em ano. Então, não preciso alterar nada, certo? Eu vou só precisar transformar essa taxa aqui em decimal. Como que eu transformo em decimal? 20 dividido por 100, sempre dividindo por 100. Então, essa taxa aqui vai ser igual a 0,2. Gente, só relembrando, no primeiro ali eu não fiz o fluxo de caixa, eu vou fazer aqui só para a gente relembrar como é que é. Não precisa fazer, tá? Em todos os exemplos, eu também vou fazer só nesse, só para a gente relembrar. Se eu fosse representar isso no fluxo de caixa, como que eu faço essa representação? Eu tenho aqui um valor de capital que eu apliquei. Se eu apliquei, gente, é porque eu fui lá no banco e deixei esse dinheiro lá. Então, esse dinheiro, teoricamente, saiu do meu bolso, tá? Como eu falei já quando a gente falou lá de juros simples, figurativamente, tá, gente? Porque, assim, o que importa pra gente é o valor financeiro. Mas aqui no fluxo de caixa eu represento como se esse dinheiro estivesse saindo do meu bolso. Lá no final da minha série, eu vou resgatar um montante que eu não sei qual é. Aqui no início é a data zero, que é a data de hoje, e aqui no final vai ser um período de 5 anos, certo? Então, essa seria a representação aí do nosso fluxo de caixa. Vamos, então, fazer o cálculo. O montante é igual a capital que multiplica. Nossa, tá difícil escrever com isso aqui. Que multiplica. Deixa eu apagar para ficar melhor. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Montante é igual a 100 mil, que multiplica 1 mais 0,2 elevado a 5. Montante vai ser igual a 100 mil. Aqui, gente, 1 mais 0,2 é 1,02. Elevado a 5 vai dar 2,48. Multiplicando aí 100 mil por 2,48, a gente vai ter um resultado de 248 mil reais. Então, esse é o nosso resultado, certo? Nosso montante. Nossa, tá horroroso isso, mas acho que tá dando pra vocês entenderem, né? O que importa é vocês entenderem o que eu tô fazendo. Então, gente, se eu apliquei 100 mil reais hoje, a uma taxa de juros de 20% ao ano, daqui 5 anos eu vou resgatar um valor de 248 mil. Eu vou lá no banco, ó, e vou pegar esse dinheiro de volta para mim e colocar dentro do meu bolso, tá bom? Vamos lá para mais um exercício? Eu vou mudar a caneta aqui agora para ficar melhor. Determinar o capital necessário para produzir um montante de 798 mil no final de um ano, aplicado a uma taxa de 5% ao mês. Então, se eu quero determinar o capital necessário, significa que eu não tenho a letra C. Eu sei que eu quero produzir, ou seja, eu quero chegar no montante de 798 mil. Em quanto tempo? Que é o nosso N? Ao final de um ano. Aplicado a uma taxa de 5% ao mês. Olha só o que eu já percebi. Eu já percebi que a gente tem uma diferença aqui no tempo, certo? A gente tem uma diferença aqui no tempo. Olha só, aqui eu tenho ano e aqui eu tenho mês, certo? Como
que a gente vai fazer? Eu preciso transformar aqui o meu prazo, que está em ano, para meses. Um ano, gente, é fácil. Por quê? Um ano, eu sei que é a mesma coisa que 12 meses, certo? Se, professora, mas se fosse valores, se fosse mais anos, se fosse 5 anos, se fosse 6 anos. No caso de ano para mês, é simples. Por quê? É só eu multiplicar a quantidade de anos que eu tenho vezes 12, tá? Agora, se eu tenho o inverso, eu vou dividir por 12. Ah, mas mesmo assim eu tenho muita dúvida. Aí a gente faz a regrinha de 3 que eu já expliquei na aula lá de juros simples. Aí quem tiver dúvida pode voltar lá na aula sobre juros simples que eu expliquei como que faz, tá bom? Então tá, vamos fazer o nosso cálculo aqui então. Agora eu vou utilizar a fórmula do capital. Capital é igual a montante dividido por 1 mais a taxa elevado a n. Capital vai ser igual a montante, que é 798.000, dividido por 1 mais a taxa. A taxa eu esqueci de dividir por 100 aqui. 5 dividido por 100 é igual a 0,05. Gente, muito cuidado ao fazer essa conversão do percentual aqui para o decimal, porque a gente sempre tem muita confusão quando a gente faz isso, tá? Muita gente erra a continha por causa disso, faz a conversão errada, tá? Então, vamos lá, 0,05 elevado ao nosso prazo, que é 12. Então, o nosso capital vai ser igual a 798.000 reais dividido, já vou fazer direto aqui, ó. 1 mais 0,05 vai ser igual a 1,005. Elevado a 12 vai ser igual a 1,80. Aí eu faço essa divisão, ó, tô levando o cálculo para cá. Divido 798 por 1,80, eu vou chegar ao resultado aí de 443.333,33 centavos. Gente, não custou caber aqui, né? Nossa, tá muito ruim isso daqui. Deixa eu apagar aqui para vocês enxergarem melhor. Nosso capital, então, vai ser igual... Não vou colocar o cifrão não, tá? 443.333,33. É uma dízima periódica, tá? Então, o máximo que eu consigo aproximar é isso daí. Nossa, ainda faltou um 3 aqui, é 443.333,33. Então, esse que é o capital que eu tenho que aplicar hoje, tá? Vamos para mais um exemplo. O 3. Quanto renderá de juros um capital de R$20.000 aplicado a uma taxa de 1,75 ao mês por 2 anos? Vamos lá. Eu quero saber qual que é o valor dos juros de um capital, né, de uma aplicação que eu fiz de R$20.000 aplicado, deixei lá no banco, a uma taxa de 1,75% ao mês por um prazo de 2 anos. Olha só, de novo a gente tem aqui mês e anos. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que transformar essa taxa aqui em meses. Então, eu vou fazer aqui como regrinha de 3 só para vocês lembrarem como que faz para quem ainda tem dúvida. É só a gente fazer assim, ó. Eu vou pegar o base que a gente tem. Um ano
é igual a 12 meses. Isso é a informação básica que a gente tem. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quantos meses tem 2 anos, certo? 2 anos representa quantos meses? Não sei. Aí o que eu faço? Regrinha de 3. Como que eu resolvo regrinha de 3? Só multiplicar cruzado. Então, multiplico 1 ano vezes x, vai dar x. 2 anos vezes 12 vai dar 24. Então, 2 anos é a mesma coisa que 24 meses. Aí, no caso de você ter a quantidade de meses e quer achar a quantidade de anos, vai ser a mesma coisa. Você vai multiplicar cruzado, vai resolver a equação aqui e vai dar certo. Isso daqui, gente, vale para qualquer prazo, tá? Vale para, suponhamos que eu tenha bimestre e semestre. Eu tenho anos e dias. Então, por exemplo, deixa eu montar um aqui rapidinho, porque isso aí, às vezes, os alunos costumam ter muita dúvida com relação a isso. Então, suponhamos que eu tenho aqui semestre e bimestre, que é uma coisa né, bem mais assim, foge um pouquinho do nosso normal. Então, suponhamos que eu quero aqui, ó, eu quero descobrir a equivalência entre semestre e bimestre. Aí eu vou pensar, um semestre tem quantos bimestres? Bimestre não são 2 meses? Semestre não são 6 meses? Então, para eu fazer aí um semestre, eu vou precisar de 3 bimestres, certo? Então, 3 bimestres, eu vou chegar no semestre. Aí, suponhamos que eu tenha 6 bimestres, eu quero saber quantos semestres aqui vai corresponder a 6 bimestres, x. Aí eu multiplico com o cruzado aqui e resolvo. Resolvendo essa equação, vai dar 3x é igual a 6. X, aí passo 3 para cá dividindo, vai ser igual a 6 dividido por 3. Isso aqui vai dar 2, então 2 semestres, tá bom? Gente, é bem simples, tá? Mas eu sei que muita gente costuma ter dúvida com relação a isso, tá bom? Acabei explicando o que eu falei que eu não ia explicar, né? Que eu já tinha explicado isso lá no Juros Simples, vai tá bom. Então, vamos lá. Eu quero saber quanto que renderá de juros, mas eu não tenho uma fórmula de juros, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a fórmula do montante. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Montante vai ser igual a capital, que é 20 mil reais, que multiplica 1 mais a taxa. Gente, aqui eu apaguei, né? Aqui é 24 meses, né? E a taxa aqui eu tenho que dividir por 100. Então, dividindo por 100 vai dar 0,0175. Quase que eu pus um zero a mais aí, né? Então, aqui é 0,0175 elevado ao nosso prazo, que é 24. O montante vai ser igual a 20 mil. Aí aqui, somando aqui já, vai dar 1,0175 elevado a 24 vai dar 1,52. Multiplicando isso daí, a gente vai ter um resultado aí que vai dar 30.040. Esse é o montante, é o valor que eu vou resgatar. Porém, eu não quero saber qual que é o montante, eu quero saber qual que é o valor do juros. Os juros vai ser igual ao valor do montante que eu acabei de encontrar, menos o valor do meu capital, que é 20 mil. Então, o meu juros vai ser igual a 10.400 reais, certo? Então, essa é a nossa resposta. Eu vou receber de juros, né, nessa aplicação aí de 20 mil reais durante 2 anos, aplicada a 1,75% ao mês, eu vou receber de juros 10.400 reais. Gente, uma coisa que é importante falar, que eu não falei ali no início, a maioria das operações financeiras que a gente tem nos bancos, na poupança, nas aplicações, nos empréstimos e financiamentos, a maioria delas, elas são calculadas pelos juros compostos, tá? A gente não utiliza esse tipo de cálculo para juros simples. A maioria das instituições utiliza juros compostos, tá bom? É o juros, vamos dizer, oficialmente utilizado.
Vamos fazer mais um último exemplo aí? Aqui taxa de juros anual deve permanecer aplicado um capital de 5 mil reais para que o montante seja igual a 30 mil durante um prazo de 20 anos. Então, vamos lá pegar, tirar as nossas informações. Esse aqui é um pouquinho mais chatinho de fazer, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, mas pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para vocês ficarem fazendo isso à mão não, tá? Quando a gente aprender a usar lá a calculadora financeira, vocês vão fazer à mão, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz esse cálculo. Eu quero saber qual que é o valor da nossa taxa de juros. Eu não tenho a taxa de juros, certo? Eu sei que o meu capital é 5 mil reais e o montante é 30 mil reais. E o meu prazo é 20 anos. Então, eu quero encontrar a taxa. Eu tenho alguma fórmula específica para encontrar a taxa? Não, não tenho nenhuma fórmula específica para encontrar a taxa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a fórmula do montante mesmo. Montante é igual a capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Meu montante vai ser igual a 30, que é igual a capital, que é 5, que multiplica 1 mais a taxa que eu não tenho, elevado ao nosso prazo, que é 20. Vamos lá, então. Vamos continuar resolvendo aqui. 30 mil vai ser igual. Gente, como que eu faço para resolver isso daqui? Deixa eu mudar a cor aqui. Olha só. Eu tenho um valor aqui que é os 5 mil, que está multiplicando esse parênteses inteiro, certo? Mas o que acontece? O nosso i aqui, gente, eu não tenho ele. Eu não posso simplesmente tirar esse valor aqui do nosso parênteses, certo? Eu também não posso pegar 1 elevado a 20 e elevado a 20, porque isso aí entra numa propriedade matemática aí que a gente não tem como resolver isso na mão, é um cálculo enorme, muito grande mesmo, não tem como a gente fazer isso na mão. E agora, eu não posso multiplicar o 500 aqui também, o 1 e o i, porque primeiro eu tenho que resolver a potência. E agora, o que a gente vai fazer? Simples, gente. Eu vou continuar resolvendo o meu cálculo como se isso daqui, ó, isso aqui tudo fosse uma incógnita, como se fosse um x de uma equação, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar isolar esse x do lado antes aqui do igual, do lado esquerdo aqui antes do igual, para ver o que eu consigo fazer, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Na verdade, olha só, eu vou até apagar isso aqui, porque o que eu vou fazer? Eu vou trocar os dois lados de lugar. Então, eu vou passar os 5 mil multiplicando 1 mais a taxa elevado a 20 para o lado de cá e o 30 mil para cá. Ó. Não fiz nada, só troquei de lugar, né? Isso é uma operação matemática que a gente pode fazer. Eu não estou fazendo de conta que todo esse meu radical 1 mais i é uma incógnita x? É como se fosse x elevado a 20. Então, aqui está multiplicando, não tá? Os 5 mil por 1 mais i elevado a 20. Por 1 mais como se fosse o nosso x. Eu posso passar esses 5 mil para o outro lado dividindo. Então, aqui vai ficar 1 mais i elevado a 20 vai ser igual a 30 dividido por 5 mil. Eu vou colocar aqui para economizar espaço, tá? 5 mil. Isso vai ser igual, vou copiar aqui, isso vai ser igual a 30 dividido por 5, 30 mil dividido por 5 vai ser igual a 6. Pronto, agora eu cheguei num lugar que também eu tô sem saber o que fazer. Aí, o que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar de uma propriedade matemática, uma propriedade das potências. O que acontece? O nosso, vamos dizer, pseudo x, né, vamos falar assim,
O nosso pseudo x está elevado a 20, certo? Está elevado a uma potência aqui. Se eu tirasse esse parêntese, seria muito bom, porque aí eu conseguiria isolar o i e resolver ele, não conseguiria? Tem jeito de eu tirar esse parêntese, é só eu tirar essa potência. Como é que eu tiro essa potência daí? Simples. A gente vai utilizar uma propriedade da matemática e da potência que é só eu passar ela para o outro lado do igual. Como que eu passo ela para o outro lado do igual? Utilizando o oposto da potência. Qual que é o oposto da potência? A raiz, a radiciação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou até deixar em vermelho aqui para a gente destacar o nosso cálculo. Eu vou tirar, então, essa potência que está aqui, do lado de cada igual, eu vou passar para o outro lado. Porém, como eu passo para o outro lado, eu vou passar em forma de raiz. Como em forma de raiz? Esse númerozinho 20 aqui, que é que é a minha potência, ele vai entrar aqui, aqui em cima, gente. Agora não me recordo qual que é o nome desse númerozinho que fica aqui, tá? Acho que é o radiando, se eu não tiver, o índice, né? O índice aqui da raiz, tá? Gente, aí vocês, qualquer coisa, tira dúvida aí com o professor de matemática, tá? Que eu não sou muito boa nos nomes das formulazinhas, não. Dessas propriedades matemáticas. Então, aí aqui eu vou encontrar a raiz 20ª de 6. Gente, pra gente fazer esse cálculo, a gente utiliza uma calculadora científica, tá? Quem não tiver calculadora científica, pode jogar aí na internet calculadora científica, que tem vários simuladores, tem vários aplicativos de calculadora científica para fazer o cálculo. Mas como eu disse para vocês, eu não vou cobrar que vocês façam isso à mão. Quando a gente estiver utilizando a calculadora HP, a calculadora financeira, que é diferente de calculadora científica, vocês vão encontrar a taxa. Por quê? Quando a gente vai encontrar a taxa ou quando a gente vai encontrar o prazo, realmente são cálculos muito chatinhos de fazer na mão. O prazo, para vocês terem uma ideia, eu nem vou mostrar aqui, porque quando eu não tenho prazo e eu quero descobrir o prazo, eu preciso usar logaritmo para fazer o cálculo, né? E não é o caso nosso aqui, a gente só quer aprender a fazer juros, né? Então, a gente não quer aprender cálculos matemáticos, né? Eu estou fazendo aqui só para vocês verem. Fazendo isso aqui na calculadora, eu vou encontrar a raiz 20ª de 6 é igual a 1,094. Aí pronto, aí agora eu tenho minha equação normal, é só eu passar um 1 para o outro lado, aqui diminuindo, a minha taxa então vai ser igual a 0,094, tá? Isso já é minha resposta? Não, não é minha resposta. Por quê? Aqui a taxa está em decimal. A minha resposta tem que estar o quê? A taxa não é sempre percentual? Então, eu tenho que fazer o contrário do que eu sempre faço lá no início do problema. Eu tenho que multiplicar por... Isso aqui é 1 vezes, tá? Eu tenho que multiplicar por 100. Então, multiplicando por 100, eu vou ter 9,4%. Essa é a minha resposta. 9,4% o quê? Ao mês, ao ano, ao dia? Aí eu vou ver o meu prazo. O meu prazo não estava ao ano? Então, a minha resposta também vai estar ao ano, certo? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham conseguido captar alguma coisa aí. Se tiver ficado alguma dúvida, a gente pode tirar na nossa aula ao vivo, tá certo? Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima!